Oi, gente, tudo bem? Então eu vou falar para vocês um pouco sobre sequências, e aí essa aula vai ser dividida em parte 1 e parte 2. Vai ser o nosso último capítulo do livro 2, então depois dessa semana a gente já vai ver para fazer uns simulados para vocês sobre esses dois livros e essas duas partes da matéria. E aí eu separei a primeira parte em progressão aritmética e a segunda aula vai ser sobre progressão geométrica. Um pouco sobre essas duas partes que vão ser muito importantes então no Enem e outros vestibulares, que elas podem cair sim, com certeza. Então, vou pegar aqui minha canetinha. E aí, primeira coisa, o que é uma progressão aritmética? Esse tipo de sequência, então sequência, né, 1, 2, 3, ou números crescentes, decrescentes, é definida quando cada termo, a partir do segundo termo, é a soma dos anteriores mais uma constante. Então, nós chamaremos essa constante, que é um valor que não vai mudar de razão da progressão aritmética, ou PA. E aí, imaginamos, né? A2, por exemplo. A2 vai ser um número qualquer e A2 vai ser equivalente a A1 mais o R, que vai ser a razão. A3 vai ser A2 mais R. E aí, lembrando que essa sequência vai ser definida a partir do segundo termo. Então, o A1 vai ser um valor, e aí A2 vai ser A1 mais R. E assim por diante, até chegar no AN, que vai ser AN menos 1 mais R, que vai ser uma razão para nós chegarmos nesses resultados. As razões, as progressões aritméticas, podem ser limitadas. Então, temos aqui 1, 3, 5, 7, 9, 11. E aí não tem nenhum termo depois ou antes desse daqui. É limitada. E aí, uma coisa que vocês podem perceber aqui é que de 1 para 3, por exemplo, a nossa diferença desses resultados aqui vai ser, então, no caso, esse R aqui. Então, 3 menos 1, por exemplo, dá 2. E aí, 5 menos 3, 2. 7 menos 5, 2 também. Então, a nossa razão vai ser igual a 2. E aí, né, limitadas, porque o número de elementos, né, o N, então eu coloquei ali para vocês, a N vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, limitada porque tem apenas 6 elementos aqui neste conjunto dessa progressão. Ilimitadas nesse sentido aqui, então temos R e N. E aí, vai de menos 3 até 3, então 0 menos 3 é 3, então 3 menos 0, 3. E aí descobrimos que a razão dessa progressão vai ser igual a 3. Agora, a questão dos números, como temos aqui essas reticências, significa que ele está indo até onde a gente não pode imaginar. Então, o N, nesse caso, vai ser igual a infinito, porque começa no 3, mas vai até o infinito. E aí, isso significa as progressões aritméticas ilimitadas, que elas não têm um fim. Elas vão por muito tempo. Agora, nós temos outra comparação, né? Outra análise que nós podemos fazer com relação às PAs. Quanto ao crescimento dos termos dela, eles podem ser crescentes. Então, por exemplo, aqui nós temos 2, 4, 6, 8, 10.
E aí, nesse caso aqui, temos que o R é igual a 2. Temos aqui as decrescentes, que são 9, 6, 3, 0. Um exemplo, né, gente? E aí, o R igual 9 menos 6, 3. E as estacionárias, que tem somente 3, 3, 3, 3. Então, o R nesse caso é 0. E aí, nós sabemos que os termos, eles vão ser crescentes quando R é maior que 0. E aí, aqui, é uma coisa que eu acabei não colocando, perdão. Então, seria 6 menos 9, que daria menos 3. Então, as decrescentes, quando o R é menor que 0, e estacionárias, que são aquelas que não vão mudar. Então, quando o R é igual a 0 sempre, que são as progressões. Então, a gente tem essa comparação entre ilimitadas e limitadas e crescentes, decrescentes e estacionárias. E aí, como a gente calcula a razão dos nossos termos aqui, né? Da nossa PA. A razão, ela é igual ao número AN mais 1 menos o AN, que foi basicamente aquilo que eu fiz com vocês. E ela só pode ser contabilizada depois do primeiro termo. Então, a partir do segundo termo, a gente pode contabilizar a razão e fazer o cálculo da razão. Então, por exemplo, se eu contar, e aí, sabe, imaginando, né, A1, A2, A3 e A4. Começamos a partir do A2. Então, o R, para essa questão aqui, ele vai ser igual. Então, o R, analisando o segundo termo, que vai ser o que eu quero, né? Então, o N vai ser chamado 1 e o outro termo vai ser chamado N mais 1, que vai ser o 2. Então, o segundo termo que nós temos, que vai ser 13. Opa, perdão. E aí, vamos organizar isso daqui. 13 menos o AN, que vai ser o 5, que vai ser igual a... Vamos lá. 8. E aí, se vocês fizerem, pode ser por qualquer termo menos. É sempre o que a gente está analisando menos o anterior. E aí, se fosse o 5, não tem anterior, então não dá para ser analisado. Por isso que é a partir do segundo termo. E aí, mostrando para vocês que isso é verdade, eu tenho aqui, vou pegar, por exemplo, o 29 menos o 21. Que vai dar também R igual a 8. Então, essa é a razão dessa nossa primeira PA. Agora, nós temos a segunda PA. E aqui tem um X, né? Como é que a gente faz esse cálculo? Do mesmo modo, como todos têm X, nós podemos fazer R é igual a 2x menos x, que nesse caso vai ser igual a x, a razão, ou, por exemplo, aqui temos que 3x menos 2x igual a x também, que vai ser a razão. E aí, eu tenho outro termo para mostrar para vocês, que eu peguei de um exemplo muito interessante, que é esse daqui. Então, temos 3x mais 1, x menos 5 e menos 13.
E aí, nesse caso, a gente teria que descobrir o x, né? Para descobrir essa questão da progressão da razão. E aí, como é que a gente sabe? A razão vai ser um valor constante. Então, lembra que eu comentei com vocês aqui? Cada termo é a soma dos anteriores mais uma constante. Então, o R não vai mudar de acordo com onde a gente vai estar analisando. Então, por exemplo, aqui eu posso fazer o cálculo assim. Então, tenho x menos 5, que é o primeiro termo, que vem depois, menos 3. É um parênteses. Vou organizar aqui para não confundir vocês. Não é um 13. 3x mais 1. Então, vamos descobrir o valor disso daqui. O R vai ser igual a do segundo termo agora. Eu vou melhorar isso daqui. Não, na verdade, eu acho que é melhor para vocês. Eu vou fazer o segundo termo e depois a gente termina aqui, porque aí pode ficar um pouquinho mais confuso. Então, eu tenho menos 13 menos x menos 5. E como nós sabemos que a constante, a razão vai ser constante, nós podemos igualar esses dois termos aqui. Então, eu posso fazer que x menos 5, e aí eu vou tirar isso daqui dos parênteses já. Menos com mais dá menos 3x, menos com mais, menos também, menos 1, igual a menos 13 menos com mais dá menos x, e menos com menos dá mais 5. Então, temos essa razão aqui, igualada. E aí, nós podemos fazer o quê? Levar o x para cá e os números para lá. Então, temos x menos 3x, e aí temos um x aqui, menos que vai para o outro lado positivo, mais x, igual a menos 13, mais 5, mais 5, mais 1. E aí, temos aqui, né? X menos 3x, 2x, mais x, ficamos com menos x. Igual a menos 13 mais 10, fica menos 3. Mais 1, menos 2. Então, temos que, nesse caso aqui, o nosso x que a gente tem vai ser igual a 2, fazendo tudo por... multiplicando tudo por menos 1. E aí, é isso. Então, vocês podem fazer qualquer uma dessas aqui, que vocês vão descobrir o R também, que vai ser uma questão constante. E agora vocês sabem o x também. Então, por exemplo, o x é 2. Então, nós temos aqui 2 menos 5 menos 3 mais... Então, menos 13 menos... Vou fazer aqui, né? Então, vamos colocar aqui que o C, a resposta C, vai ser igual a
3 vezes x, x é 2, vai ser 6, mais 1, 7. Então, temos que é 7. 2 menos 5, que vai ser menos 3. E temos também 13 negativo. Então, essa daqui é a decrescente. E aí, fazemos menos 3. Que eu vou organizar aqui a questão do sinal para vocês. Então, menos 3 menos 7 igual a menos 3 menos 7, que é igual a 10. E aí, vocês podem fazer que é igual a menos 13 menos 3, que vai ser igual, né? Lembrando negativo, a menos 10 também. Então, é esse o resultado da nossa razão aqui. É basicamente isso o cálculo de razão. E aí, a última coisa que eu vou ter aqui para vocês, acredito, vai ser o termo geral de uma PA. Então, sabendo que a progressão vai ser A1, A2, A3 e etc. até chegar no AN, é uma PA com razão R. AN vai ser igual a A1 mais N menos 1 vezes R, com N maior que 1, que vai ser os números, né? Porque a gente só pode ver isso a partir do segundo termo. E aí temos aqui, né? Esse termo aqui, essa PA, e aí calcule o 24º termo. Primeira coisa que a gente tem que descobrir aqui é qual é o valor de R. Então, vamos fazer 2 tipos para ficar mais fácil. E aí, é 7 menos 3, que vai ser igual a 4. E também temos igual a 11 menos 7, igual a 4. Isso daqui eu só faço para fazer a confirmação com vocês, que é uma coisa constante, vai ser sempre igual. Aí, nós sabemos que o primeiro termo, A1, vai ser igual a 3. E o R vai ser igual a 4. São as coisas que a gente descobriu. Agora, trazendo essa conta aqui, eu sei que o A24 vai ser igual ao A1, que vai ser 3, mais N, que é o 24, menos 1, tudo isso vezes o R, que vai ser 4. Então, isso daqui vai ser igual a 3 mais 23 vezes 4. E aí, teremos que esse resultado vai ser igual a 3 mais 23 vezes 4, que vai dar 92. E tudo isso vai ser igual a 95. Então, vocês podem fazer assim para descobrir os termos também. Fala assim, eu tenho essa progressão. Fale para mim qual seria o 24º termo. E aí, lembrando que isso daqui teriam reticências, né? Que é uma continuação, uma coisa que não tem um fim. É ilimitado, pelo menos até a gente sabe, porque são 3 pontinhos que eu coloquei aqui. E é isso que eu tinha para vocês hoje sobre PA. Na próxima aula eu vou falar sobre PG. Então, dando uma explicada melhor sobre como é que funciona, como é que vocês podem fazer. Mas isso pode cair também no Enem, tem algumas questões que tem essas sequências e é muito importante vocês saberem. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!